as 24 horas da paixão? Por que precisamos rezá-la? Qual é a intenção verdadeira de Jesus para a igreja neste tempo? Vou ler umas meditações no site markmallet.com, que ele faz uma união de conteúdos baseados nos padres católicos e na palavra de Deus, colocando uma revelação bíblica que pode nos ajudar a entender o porquê que Jesus quer que nós rezemos as 24 horas da paixão, o relógio da paixão, e entender que remédio é esse que Jesus está mandando para esses últimos tempos para nós. Mark escreve: essas meditações são frutos de uma oração pessoal, na tentativa de entender melhor os ensinamentos da Igreja, de que o corpo de Cristo seguirá sua cabeça através de sua própria paixão ou prova final, como o Catecismo da Igreja Católica coloca. Desde que o livro do Apocalipse lida em parte com este julgamento final, explorei aqui uma possível interpretação do Apocalipse de São João ao longo do padrão da paixão de Cristo. O ouvinte deve ter em mente que essas minhas reflexões pessoais, e não uma interpretação definitiva do Apocalipse, que é um livro com vários significados e dimensões, e não menos importante escatológico, muitas almas boas cairão nos penhascos afiados do Apocalipse. No entanto, senti o Senhor me obrigando a segui-los com fé, através dessa série de meditações. Encorajo o leitor a exercitar seu próprio discernimento, esclarecido e guiado, é claro, diante das palavras de nosso Senhor. Nos Evangelhos Sagrados, Jesus fala aos apóstolos sobre o fim dos tempos, dando uma imagem de eventos que estão próximos e no futuro distante. Esse instantâneo inclui eventos locais, como a destruição do templo em Jerusalém nos anos 70 d.C., bem como eventos mais amplos, como o conflito entre nações, a chegada de um anticristo, grandes perseguições e etc. Jesus parece conflitar eventos e cronogramas. Por quê? Jesus sabia que o livro de Daniel estava selado, para não ser aberto até o tempo do fim, conforme Daniel 12:4. Era vontade do Pai que apenas um esboço das coisas futuras fosse apenas dado na Bíblia, e os detalhes fossem revelados em um futuro próximo. Dessa maneira, os cristãos de todos os tempos continuariam a vigiar e orar. Acredito que o livro de Daniel não tenha sido lacrado, e as suas páginas estão virando agora, uma a uma. Nossa compreensão se aprofundando dia a dia com base na necessidade de saber. O livro de Daniel fala de uma figura do anticristo que parece estabelecer seu domínio sobre o mundo por uma semana. E ele fará um pacto forte com muitos. E durante metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá alguém que faz a desolação, até que o fim decretado seja derramado sobre o desolador, conforme Daniel 9:27. No simbolismo do Antigo Testamento, o número 7 representa perfeição. Nesse caso, o julgamento justo e completo de Deus sobre os vivos, não o último julgamento, será permitido em parte por meio desse desolador. A meia semana a que Daniel se refere é o mesmo número simbólico de 3 anos e meio usado em Apocalipse para descrever o tempo dessa figura do anticristo. A besta recebeu uma boca proferindo orgulho e blasfêmias e recebeu autoridade para agir por 42 meses, conforme Apocalipse 13:5. Portanto, a semana é equivalente a 7 anos. Vemos tipos desse período de 7 anos nas Escrituras Sagradas. O mais relevante é o tempo de Noé, quando 7 dias antes da inundação, Deus trouxe ele e sua família para a arca, conforme Gênesis 7:4. Acredito que a iluminação começará no tempo aproximado do julgamento de 7 anos, que consiste em 2 períodos de 3 anos e meio. Este é o começo do dia do Senhor, o começo do julgamento dos vivos, começando pela igreja. A porta da arca permanecerá aberta, mesmo possivelmente durante o período do anticristo.
embora São João indique durante todo o período do anticristo os castigos que o povo não se arrependeria, mas fechará no final do julgamento após os judeus se converterem. Então começará o julgamento dos impenitentes em um dilúvio de fogo, pois é tempo de o julgamento começar pela casa de Deus. Se começar conosco, como terminará para aqueles que deixaram de obedecer ao Evangelho de Deus? Conforme 1 Pedro 4,17. Revelação refere-se a duas colheitas. A revelação refere-se a duas colheitas. Primeiro, a colheita de grãos que Jesus colocou, não no fim do mundo, mas no fim dos tempos. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele sentado na nuvem: use sua foice e colha a colheita, pois chegou a hora da colheita, porque a colheita da terra está totalmente madura. Então o que estava sentado nas nuvens lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi colhida, conforme Apocalipse 14, 15 e 16. Eu acredito que este é o primeiro período de 3 anos e meio que acompanha a iluminação. O restante balançará a foice da palavra de Deus, anunciando o Evangelho e reunindo aqueles que aceitam sua misericórdia na arca, em seu celeiro. No entanto, nem todos serão convertidos. Assim, esse período também servirá para peneirar as ervas daninhas do trigo. Se você arrancar as ervas daninhas, poderá arrancar o trigo junto com elas. Deixe-os crescer juntos até a colheita. Depois, na época da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro colete as ervas daninhas e amarre-as em maços para queimar, mas ajunta o trigo no meu celeiro. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos, conforme Mateus 13, 29, 30, 39. As ervas daninhas são os apóstatas, que permanecem na igreja e se rebelam contra Cristo e seu vigário na terra, o Santo Padre. A apostasia em que vivemos agora se manifestará abertamente em um cisma criado por aqueles que não se convertem através da iluminação. A imitação que virá servirá como a peneira que recolherá aqueles que se recusarem a aceitar Jesus, a verdade de seus seguidores. Esta é a grande apostasia que preparará o caminho para o sem-lei. Aqueles que aceitam Jesus serão marcados por seus santos anjos, os ceifeiros. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento pudesse soprar na terra, no mar ou contra qualquer árvore. Então vi outro anjo surgir do oriente, segurando o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que receberam o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus, conforme Apocalipse 7, 1, 3. Agora você vê porque estamos sentindo os ventos da mudança no reino natural por meio de manifestações de tempestades poderosas. Estamos chegando ao dia do Senhor, quando o tempo da misericórdia termina e os dias da justiça começam. Então os anjos, nos 4 cantos da terra, serão totalmente liberados para julgamento daqueles que não estão selados. Esta é a segunda colheita, a colheita das uvas, um julgamento sobre as nações impenitentes. Então outro anjo saiu do templo no céu, que também tinha uma foice afiada. Use a sua foice afiada e corte os cachos das videiras da terra, pois suas uvas já estão maduras. Então o anjo balançou sua foice sobre a terra e cortou a safra da terra. Ele jogou na grande prensa de vinho da fúria de Deus, conforme Apocalipse 14, 18 e 19. Essa segunda colheita começa os últimos 3 anos e meio durante o reinado aberto do anticristo e culmina na purificação de toda a maldade da terra, pois é durante esse tempo que Daniel diz que o Desolador abolirá o sacrifício diário, ou seja, a Santa Missa. Isso trará uma labuta sobre a terra nunca antes experimentada na natureza e no reino espiritual, como São Pio colocou. É mais fácil para a terra ficar sem o sol do que ficar sem a missa. Na parte, eu vou seguir para uma parte 2 agora, referente a
essa meditação que está sendo feita. Deus está nos reunindo agora na arca, que é Maria e sua igreja, para nos levar através da grande tempestade, até que Ele purifique a terra para o reinado universal dele, do reino da divina vontade. Eu quero falar do coração por um momento para enquadrar o restante desta série. Os últimos 3 anos foram uma jornada marcante. Ele diz aqui: não pretendo ser profeta, apenas um simples missionário que sente um chamado para lançar um pouco mais de luz sobre os dias em que vivemos e os dias que estão chegando. Escusado será dizer que está sendo uma tarefa avassaladora e realizada com muito medo e tremor, pois pelo menos isso eu compartilho com os profetas. Mas também é feito com um tremendo apoio de oração de muitos de vocês que rezam por mim. Ele diz: os eventos dos fins dos tempos, como revelados ao profeta Daniel, deveriam ser revelados até o tempo do fim. Mesmo Jesus não abriu esses selos para seus discípulos e se restringiu a dar certas advertências e apontar para certos sinais que viriam. Portanto, não estamos errados ao observar esses sinais, pois nosso Senhor nos instruiu a fazê-lo quando disse: vigiai e orai. E essa semana Jesus falou muito para mim, Aline, sobre isso, vigiar e orar. Então eu estou colocando os conteúdos aqui no nosso canal porque a gente precisa falar disso. Ele deu vários sinais essa semana, né? Foi essa nuvem de gafanhotos que tá voando por aí, né? Vários sinais, fora o coronavírus, que é um baita de um sinal, né? De uma peste tão feia. Então, assim, é muitos sinais. Então a gente tem que vigiar e orar. Ele falou: vigiar e orar e não fique dormindo. Então eu achei esses conteúdos para trazer para o nosso canal para a gente não ficar dormindo, né? Os padres da igreja, por sua vez, nos deram cronologias que preencheram os espaços em branco. Em nossos dias, Deus enviou muitos profetas, incluindo sua própria mãe, chamando a humanidade a se preparar para grandes tribulações e finalmente um grande triunfo, iluminando ainda mais os sinais dos tempos. Quando você vir essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo, conforme Lucas 21:31. Por meio de um chamado interior, ajudado pela oração e por certas luzes que nos vêm, desenvolvi por escrito o que sinto que o Senhor está pedindo para nós sabermos, para estabelecer uma cronologia de eventos baseado na paixão de Jesus, uma vez que é o ensino da igreja que seu corpo seguirá seus passos, conforme o Catecismo da Igreja Católica 677. Essa cronologia, como descobri, flui paralelamente à visão de São João em Apocalipse, o que se desenvolve uma sequência de eventos das Escrituras que ressoam com profecia autêntica. No entanto, devemos lembrar que vemos vagamente como no espelho e o tempo é um mistério. Além disso, as Escrituras têm um modo de se repetir como uma espiral, e, portanto, podem ser interpretadas e aplicadas a todas as gerações. Eu vejo vagamente, não sei ao certo tudo, mas os ofereço de acordo com as luzes que me foram dadas, conforme discernidas através da direção espiritual e em total submissão à sabedoria da Igreja. Assim como a mulher grávida experimenta falso trabalho de parto durante toda a gravidez, o mundo também experimentou falsas dores de parto desde a ascensão de Cristo. Guerras, fomes e pragas vieram e se foram. Dores de parto falsas, incluindo náusea e fadiga, podem durar os 9 meses inteiros da gravidez. De fato, são a maneira de longo prazo do corpo de se preparar para a aprovação do trabalho real. Mas as dores reais do trabalho de parto duram apenas algumas horas, um tempo relativamente curto. Frequentemente, um sinal de que uma mulher iniciou um verdadeiro trabalho de parto é que suas águas quebram, o seu líquido amniótico, Assim também, os oceanos começaram a subir e as águas quebraram nossas margens nas contrações da natureza. Pense no furacão Katrina, no tsunami asiático em Myanmar, na recente inundação de Oiã, e etc. E tão ferozes são as dores de parto que uma experiência de mulher, elas farão seu corpo tremer e tremer. Assim também a terra está começando a tremer em crescente frequência e intensidade, gemendo, como diz São Paulo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, conforme Romanos 8:19.
Acredito que as dores de parto que o mundo está passando agora são reais. O começo do trabalho duro é o nascimento do número total de gentios. A mulher do Apocalipse dá à luz a esse filho de sexo masculino, abrindo caminho para que todo Israel seja salvo. A plena inclusão dos judeus na salvação do Messias após o número total dos gentios permitirá ao povo de Deus alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo, na qual Deus pode ser tudo em todos, conforme o Catecismo da Igreja Católica número 674. Este é um momento sério em que entramos, um tempo para permanecermos sóbrios e alertas. À medida que as dores do parto se intensificam e a Igreja começa sua descida pelo canal do parto, o canal do nascimento. Eu acredito que a iluminação marca o próximo julgamento da Igreja, que vai chegar em um tempo de caos, isto é, durante o trabalho duro dos selos do Apocalipse, que nós já lemos e colocamos aqui. Acredito que o primeiro selo já foi quebrado, ele já disse. Eu olhei e havia um cavalo branco, seu cavalo tinha um arco, e recebeu uma coroa e saiu vitorioso para promover suas vitórias. Ou seja, muitos já estão experimentando uma iluminação ou despertando em suas almas como o cavaleiro, a quem o Papa Pio XII identifica como Jesus, perfura seus corações com as flechas de amor e misericórdia, que reivindicam muitas vitórias. Em breve este cavaleiro se manifestará ao mundo, mas primeiro os outros selos devem ser quebrados, começando com o segundo. Outro cavalo saiu, um vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, para que as pessoas se matassem, e ele recebeu uma espada enorme, conforme Apocalipse 6:4. Esse surto de violência e caos na forma de guerra e insurreições, rebeldias, revoltas e suas consequências subsequentes é o castigo que o homem traz sobre si mesmo, como foi predito pela bem-aventurada Ana Maria Taigi. Deus enviará 2 castigos. Uma será na forma de guerras, revoluções e outros males, deve se originar na terra. O outro será enviado do céu. Aí tem a referência aqui que é Católico Propice Ives do Ponte Tambux, 1970, página 44, 45. E não digamos que é Deus quem está nos punindo dessa maneira. Pelo contrário, são as próprias pessoas que estão preparando o seu próprio castigo. Em sua bondade, Deus nos adverte e nos chama pelo caminho certo, respeitando a liberdade que Ele nos deu. Portanto, as pessoas são responsáveis pelos castigos que elas mesmas estão recebendo. Conforme Lúcia, uma das videntes de Fátima, em carta ao Santo Padre, em dia 12 de maio de 1982. Os seguintes selos parecem ser os frutos do segundo. O terceiro selo está quebrado, colapso econômico e racionamento de alimentos. Ou ainda vai fazer por causa da pandemia, que é o que pode acontecer. O quarto, que é a praga, a fome, se continuar do jeito que está, com Deus liberando um monte de bicho por aí, que na América tem até umas vespas assassinas que foram vistas por lá. Agora esses gafanhotos. Claro que em todo o tempo da história esses bichos estão por aí, mas agora é estranho, em pleno momento, acontecer tudo de uma vez, Então a gente tem que ficar atento. Praga, fome e mais violência. E essa violência nessas confusões que estão acontecendo por causa de racismo, por causa de LGBT também, tudo isso. E perseguição à igreja. Todas aparentemente consequências do colapso da sociedade após a guerra. Então Jesus está deixando aparecer tudo uma vez agora, Ultimamente a gente está vendo de tudo, Padre sendo, passou esses dias que o padre foi pedido para calar a boca por causa que ele estava falando contra os LGBT, Então é complexo o negócio. Acredito que essa perseguição aos cristãos será fruto da lei marcial que será instalada em muitos países com uma medida de segurança nacional. Então eles vão parar a gente, os cristãos, por causa que a gente está deixando o povo louco. Vai mandar a gente calar a boca, vai fechar os nossos canais do YouTube, nosso Facebook. Então, meus filhos, se vocês gostam do meu material, começa a baixar no celular de vocês. Se vocês gostam do volume do céu, dos livros do volume do céu, começa a imprimir e salvar em PDF, salvar em lugares, porque eu acredito realmente que meu canal e todos os canais católicos vão ser retirados do ar. Todos. Blogs, tudo. Facebooks, tudo. Então, se vocês não guardar o conteúdo do livro do céu com vocês,
né? Nem que seja guardado num HD externo, guardado num pendrive, né? Vocês vão acabar perdendo esse material. Então, compre um chip para vocês, um cartãozinho de memória, coloque tudo dentro do cartão de memória, porque eu tenho certeza que em breve a gente não vai ter mais acesso à internet, tá? Os cristãos, material colocado da igreja católica na internet, é bem possível que seja tirado do ar, tá? Então, Jesus colocou muito forte isso para mim hoje. Essa perseguição aos cristãos será fruto da lei marcial que estará instalada em muitos países como uma medida de segurança nacional. Mas isso será usado como uma frente para reunir aqueles que estão criando distúrbios civis, né? Tanto que tem muitos católicos que estão sendo presos porque estão do lado da antidemocracia, né? Tem alguns blogueiros, né, que falam em nome da igreja também, né, sobre política, que misturaram com política, né? Eles tem uns que agora, nesse momento da notícia, dia 27 de junho hoje, de 2020, estão sendo presos. Então a gente tem que ficar atentos, que aí tem pessoas que estão se aliando ao Bolsonaro, que nesse momento estão sendo presos e são cristãos, né? Que estão indo pedindo para acabar com a democracia, com a corrupção do país e tal. Fazendo isso em nome de Deus, né? Dizendo que é em nome de Deus. Mas isso será usado como uma frente para reunir aqueles que estão criando distúrbios civis. Além disso, sem entrar em detalhes, a fonte das fomes e pragas poderia ser de origem natural ou duvidosa, né? Que todo mundo acha que é da China, né? Essas pragas que estão acontecendo. Criada por aqueles que consideram o controle populacional seu mandato. Então, a China pode ser que esteja preocupada com esse controle populacional, porque ela faz isso com o país dela. Imagina, isso não vai fazer no mundo inteiro se ela tiver condições de fazer. Haverá terremotos, fomes e pragas poderosos de um lugar para outro, e vistas impressionantes e poderosos sinais virão do céu, conforme Lucas 21:11. Então o sexto selo é quebrado, sinais do céu. Eu assisti enquanto ele abria o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou preto, como um pano de saco escuro, e a lua inteira se transformou em sangue. As estrelas no céu caíram na terra como figos verdes, soltos da árvore sob um vento forte, conforme Apocalipse 6:12-13. O sexto selo. O que acontece a seguir parece muito com a iluminação. Então o céu foi dividido como um pergaminho rasgado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os nobres, os oficiais militares, os ricos, os poderosos e toda pessoa escrava e livre se escondiam em cavernas e entre penhascos das montanhas. E eles clamaram às montanhas e às rochas: caia sobre nós e nos esconda da face de quem está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir a ela? Conforme Apocalipse 6:14-17. Os místicos nos dizem que, para algumas pessoas, essa iluminação ou aviso será como um julgamento em miniatura, encarando como se fosse a ira de Deus para corrigir suas consciências. A visão da cruz, que causa tanta aflição e vergonha aos habitantes da terra, é de um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, conforme Apocalipse 5:6. Então um grande sinal da cruz aparecerá no céu. Das aberturas de onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador surgirão grandes luzes, conforme o Diário de Santa Faustina, número 83. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e petição, e olharão para aquele a quem transpassaram e lamentarão por ele, como se lamentou por um filho único, e sofrerão por ele como se lamentam por um primogênito, conforme Zacarias 12:10-11. De fato, a iluminação adverte sobre o próximo dia do Senhor, quando Cristo virá como um ladrão durante a noite para julgar os vivos. Assim como um terremoto acompanhou a morte de Jesus na cruz, também a iluminação da cruz no céu será acompanhada por um grande abalo e a grande agitação. Vemos que haverá essa grande sacudida ocorrer quando Jesus entra em Jerusalém por sua paixão e foi recebido com galhos de palmeiras e gritos de Hosana ao filho de Davi. Assim, também São João tem uma visão depois que o sexto selo é quebrado, no qual ele vê uma multidão de pessoas segurando galhos de palmeiras e gritando: a salvação vem do nosso Deus. Então, antes de continuar, acontece que após essa grande agitação, a gente vai perceber
que vai começar em seguida a paixão. Então eu tô com o livro aqui das 24 horas da paixão e a gente vai acompanhar cada hora e tentar visualizar mais ou menos o que pode acontecer com a nossa igreja. Não estou falando que é exatamente isso que vai acontecer, mas a gente vai começar a acompanhar baseado aqui nas reflexões e práticas. A gente vai questionar essas perguntas para esse tempo de hoje, para a gente ficar atento ao que Jesus quer que nós façamos, nós cristãos, filhos da divina vontade. A grande agitação. Então, mas não foi até Jerusalém tremer que todo mundo saiu imaginando quem era esse homem. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou abalada e perguntou: quem é esse? E a multidão respondeu: este é Jesus, o profeta, de Nazaré da Galileia, conforme Mateus 21:10. Muitas pessoas, tendo sido despertadas por essa iluminação, ficarão assustadas e confusas e perguntarão: quem é esse? Né? Principalmente, que material que é essa aí da Luísa Picarreta? Né? Quem é essa vida na divina vontade? Quem é esse reino da divina vontade? Né? Que vai começar a ter essa confusão. As pessoas vão querer saber. Essa é a nova evangelização para a qual estamos sendo preparados. E nós já estamos vivendo aqui, porque nós vamos ser as pessoas que vão deixar esse conteúdo para os outros, que virão. Então, esse material que eu estou deixando para o Brasil, né, está sendo material que vai ficar para esse tempo. Nós já precisamos aprender urgente, porque nós vamos ser as pessoas na nossa paróquia que a quem vão vir até nós perguntar: quem é mesmo Luísa Picarreta? Quem é Jesus que veio através dela? O que ela veio trazer pra gente? Ela vai aparecer nessa época. Até lá, ela vai ser canonizada. Até lá, o livro dela vai estar disponível pra gente comprar, né? Então, eu não sei se eu vou estar viva, mas pelo menos eu estou aqui despertando para vocês o que vai acontecer, que eu creio de todo o coração que esse conteúdo virá para essa nova evangelização, né? Para a qual estamos sendo preparados. Mas também começará uma nova etapa de confrontação. Enquanto o restante dos crentes grita que Jesus é o Messias, outros dirão que ele é apenas um profeta. Nessa passagem de Mateus, vemos o indício da batalha da vinda da falsificação. Aí depois eu vou ler esse trecho da vinda da falsificação para vocês, né, e abrir um novo vídeo sobre isso. Quando os falsos profetas da nova era semearão falsas alegações sobre Cristo e, portanto, sua igreja. Mas haverá um sinal adicional para ajudar os fiéis, a mulher do Apocalipse. Como Maria ficou embaixo da cruz pela primeira vez, também ela estará presente embaixo da cruz da iluminação, junto da igreja. Assim, o sexto selo e o Apocalipse 11:19 parecem descrever o mesmo evento de duas perspectivas diferentes. Então, o templo de Deus no céu foi aberto e a arca de sua aliança, Maria, pôde ser vista no templo. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma violenta tempestade de granizo. A arca original da aliança, Nossa Senhora, construída por Davi, foi escondida em uma caverna pelo profeta Jeremias, e ele disse que o esconderijo não seria revelado até um momento específico no futuro. O lugar é permanecer desconhecido até Deus reunir seu povo novamente e mostrar misericórdia, conforme 2 Macabeus 2:7. E a verdadeira arca é Nossa Senhora. E aí, é uma coisa que Deus colocou no meu coração. É uma luz que Deus deu para mim. Então, eu não sei se isso é real, mas Ele deu essa luz para mim, dizendo que os primeiros segredos de Medjugorje é justamente a revelação dessa arca da aliança, onde ela está. E que pode ser lá que ela está, né? Dentro, em Medjugorje mesmo, né? É o que Deus colocou para mim. Agora, se é verdade, se isso vai se cumprir, isso aí, não fiquem apegados a isso, tá? É o que Deus colocou no meu coração, nas meditações que eu fiz. Já faz um tempo que eu tô vivendo essas meditações, locuções interiores constantes, né? Então, assim, eu fiz, na primeira vez que eu fiz as 24 horas da paixão, os 31 dias com Maria, ele não falou muito, mas a segunda vez que eu fiz em setembro do ano passado, foi uma bomba de revelação, uma atrás da outra. Dos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade. Então, assim, passei por um teste muito grande que eu nem consegui terminar, né? A iluminação é a hora da misericórdia.
o dia da misericórdia que precede o dia da justiça. Nessa hora da misericórdia, veremos a arca no templo de Deus. Maria, em quem o próprio Deus acaba de habitar, é a filha de Sião em pessoa, a arca da aliança, o lugar onde a glória do Senhor habita. E aí a gente começa a caminhar no livro do céu, nas 24 horas da paixão, aonde a primeira hora das 24 horas da paixão, dada pela Luísa Picarreta, é justamente quando Jesus despede-se de sua Santíssima Mãe. Jesus aqui nas 24 horas da paixão é a igreja. E a igreja vai se despedir da sua mãe. Vai parar as aparições de Maria, né? É o sinal de que nós já de repente já entramos, por causa das aparições de Nossa Senhora estarem já parando, né? E nós já entramos nesse momento que ele despede, a hora da separação. Que a igreja fica sem as vozes de Nossa Senhora para nós, sem as suas mensagens constantes. E aí vou ler para vocês reflexões práticas. Antes de dar início à sua paixão, Jesus vai ao encontro de sua mãe para pedir a bênção. Neste ato, nos ensina a obediência, não apenas externa, mas também interna, que devemos ter para corresponder às inspirações da graça. Às vezes, não estamos prontos para concretizar uma boa inspiração, ou porque somos impedidos pelo amor próprio, que se reúne à tentação, ou por respeito humano, ou ainda por não fazer santa violência a nós mesmos. Contudo, quando rejeitamos a boa inspiração de exercitar uma virtude, de realizar um ato virtuoso, de fazer uma boa obra, de praticar uma devoção, fazemos com que o Senhor se afaste, privando-nos de novas inspirações. Ao contrário, a pronta correspondência piedosa e prudente às santas inspirações nos atrai luzes e graças maiores. E em caso de dúvida, recorre-se prontamente e com reta intenção ao grande instrumento da oração e ao conselho reto e honesto. Assim, o bom Deus não deixa de iluminar a alma para realizar a salutar inspiração e dar-lhe sempre mais para o seu próprio proveito. As nossas ações, as nossas orações, as horas da paixão, devemos fazê-las com as mesmas intenções de Jesus, segundo sua vontade, sacrificando-nos a nós mesmos, como ele fez para a glória do Pai e para o bem das almas. Devemos estar dispostos, a sacrificarmos-nos em tudo por amor ao nosso amável Jesus, pela igreja nesse momento, e por Jesus, conformando-nos ao seu Espírito, agindo com os seus próprios sentimentos e abandonando-nos nele, não só em todas as dores e contrariedades externas, mas sobretudo em tudo aquilo que puder dispor o nosso interior. Assim, no momento oportuno, nos encontraremos prontos a aceitar qualquer sofrimento que vir até nós, nesse momento de tribulação. Fazendo assim, daremos ao nosso Jesus pequenas porções de doçura. Além disso, se fizermos isso segundo a vontade de Deus, se fizermos tudo isso segundo a vontade de Deus, que contém todas as ternuras, todas as alegrias de modo imenso, daremos a Jesus grandes porções de doçura e lhe proporcionaremos o seu consolo ao seu coração divino. Antes de começar qualquer ação, invoquemos sempre a bênção de Deus, para fazer com que nossas ações tenham o toque da divindade e atraiam suas bênçãos sobre nós e sobre todos. Então, as orientações para esse primeiro momento, que a gente pode seguir, de ficar atentos, porque ele vai falar com a gente, ele vai nos inspirar, nós estaremos sendo iluminados através do dom da divina vontade, a sua presença vai ser constante em nós, nós vamos ter que corresponder à sua vontade divina, serem os filhos da divina vontade, estarem estudando fielmente o livro do céu, rezando as 24 horas da paixão, correspondendo a essa iluminação, esse arrependimento, que ele está pedindo para nós, as penitências, aceitar o sofrimento, aceitar tudo que nós estamos passando, ficar sem Eucaristia, ficar sem igreja, passar essa angústia toda. É isso que Deus está pedindo nesse momento para a gente, tá? Maria, em quem o próprio Senhor acaba de habitar, é a filha de Sião em pessoa, a arca da aliança, o lugar onde a glória do Senhor habita, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2676. Por que Maria? A arca da nova aliança, Maria é vista no templo, mas de pé no centro, é claro, do Cordeiro de Deus. Então vi em pé, no meio do trono, as 4 criaturas vivas e os anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Apocalipse 5, 6. Porque São João não se concentra mais no cordeiro do que na arca? A resposta é que Jesus já enfrentou o dragão e venceu. O Apocalipse de São João foi escrito para preparar a igreja para sua própria paixão. Agora, o seu corpo, a igreja, também simbolizada pela mulher,
deve enfrentar este dragão, esmagando sua cabeça, como foi profetizado. Porém, inimizades entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Ela esmagará sua cabeça e você ficará à espera do calcanhar dela. Conforme Gênesis 3:5. A mulher é Maria e a igreja. Então, eu acabei de falar que a igreja é Jesus que vai morrer, que vai passar pela paixão. Mas também a gente pode ver, que é Maria no contexto da Arca da Aliança, no contexto em que nós estamos dentro dela. Mas quem que é a igreja de verdade? É o corpo místico de Cristo, nós. A Arca da Aliança, mas quem é Jesus da igreja, do corpo místico de Cristo? Somos nós, os membros. Nós somos a igreja, as pessoas. Nós iremos passar pela paixão. Nós iremos sofrer dentro da arca, que é Maria. Dentro da igreja, que é Maria, que representa a cidade mística, a Arca da Aliança. O triunfo do reino de Cristo não ocorrerá sem um último assalto pelos poderes do mal, conforme o Catecismo da Igreja Católica 680. Jesus e Maria, aí estamos aí nesse impasse aí. Assim encontramos esse duplo sinal, tanto que a primeira hora da paixão e a segunda hora da paixão Nossa Senhora aparece. Ela aparece no momento que se despede de Jesus, na segunda hora da paixão, ele se separa realmente de sua mãe, que vai ao cenáculo. E essa separação a gente pode ver como esse momento em que a Eucaristia não pode mais ser celebrada, onde tem um silêncio da igreja, e pode ser marcado por esse momento que nós estamos vivendo, que a Eucaristia está sendo vista pela internet, mas nós não estamos lá recebendo ela. Temos que receber espiritualmente. Então isso já é uma preparação para o momento que virá, que vai ser realmente proibido haver as missas. Então a gente tem que começar a perceber que essa separação vai acontecer, que é a segunda hora das 24 horas da paixão. Então encontramos esse duplo sinal, Maria e a cruz, prefigurado nos tempos modernos, desde que ela apareceu pela primeira vez a Catarina Laboré e pediu que a medalha milagrosa fosse atingida. Abaixo à esquerda, Maria está à frente da medalha, com a luz de Cristo saindo de suas mãos e atrás dela, na parte de trás da medalha, é a cruz. Compare a maneira como ela supostamente apareceu a Ida Birdman, mais de 50 anos depois, em uma imagem à direita que ele mostra, que recebeu a aprovação oficial da igreja. E aqui está a estátua das aparições aprovadas de Akita, Japão. Essas imagens de Maria são símbolos poderosos do confronto final que está diante da igreja, sua própria paixão, morte e glorificação. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição, conforme o Catecismo da Igreja Católica número 677. Assim, a iluminação é um sinal para a igreja de que sua grande provação chegou, mas ainda que sua reivindicação está nascendo, que ela mesma é o alvorecer da nova era. A igreja que compreende os eleitos, está dizendo aqui que somos nós, compreende os eleitos, tem um estilo apropriado para o amanhecer. Será um dia completo para ela quando ela brilhar com o brilho perfeito da luz interior, conforme Santo Gregório Magno, Papa, na Liturgia das Horas, volume 3, na página 308. Isso descreve apropriadamente a era da paz, ou dia de descanso, quando Cristo reina por meio de seus santos interiormente, em uma profunda união mística, que é a vida na divina vontade, o que segue a iluminação seguinte. Então, eu vou ler agora o trecho da segunda hora, as reflexões práticas, que é essa orientação para esse momento. Jesus separa-se de sua mãe com prontidão, que é o momento que vai ser tirada a Eucaristia, o momento da maior tribulação que nós iremos passar. Contudo, isto suscita aflição em seu coração extremamente terno. Estamos prontos a sacrificar também os afetos mais legítimos e santos. Os afetos mais legítimos e santos é a Eucaristia e a confissão, tá? Estamos prontos a sacrificar também os afetos mais legítimos e santos para cumprir a divina vontade? Examinemos-nos especialmente nos casos de afastamento da presença divina sensível da Eucaristia. Prestem atenção, gente. Ou da devoção sensível, que é você estar lá diante do Santíssimo Sacramento, lá adorando Jesus. Não vai ter.
Jesus nos dava esses últimos passos, não dava esses últimos passos dele em vão. Olha só os sinais que ela está dando pra gente. Tá vendo, gente, que Luísa tá mostrando pra gente? Tá? As 24 horas da paixão. Quem lê tudo isso aqui todos os dias vai receber uma força para aguentar qualquer bomba que vir pela frente, tá? Jesus não dava esses últimos passos em vão. Neles glorificava o Pai e pedia a salvação das almas. Nós, nos nossos passos, devemos ter as mesmas intenções de Jesus, ou seja, de nos sacrificarmos pela glória do Pai e para o bem das almas. Além disso, devemos imaginar que seguimos as pegadas de Jesus Cristo, que não caminhava em vão, mas inseria nos seus passos aqueles de todas as criaturas, reparando todos os passos equivocados para prestar ao Pai a glória devida, e dava a vida a todos os passos desacertados das criaturas, para que pudessem percorrer o caminho do bem. Assim faremos nós agora. Nós vamos seguir as pegadas do sofrimento de Cristo. Assim faremos nós agora, seguindo as pegadas de Jesus com suas próprias intenções. Nós vamos viver as intenções de nos sacrificarmos para o bem, para a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus, seja qual for. Quando caminhamos pela rua, o fazemos com modéstia, recolhidos, de modo a servir de exemplo para os outros, ou a gente fica aí saindo com a Bíblia, saindo com uma camiseta dizendo: vocês estão tudo no inferno e eu estou no céu. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Enquanto Jesus caminhava aflito, de vez em quando dirigia algumas palavras aos apóstolos, falando-lhes da sua paixão já iminente. E nós? Em nossas conversas, o que nós dizemos? Em nossas conversas, quando nos é oferecida a oportunidade, nós falamos do argumento da paixão do Divino Redentor? Como falar disso? Você fala sobre isso? Né? A gente tem que aceitar com paciência, né, as coisas que acontecem com a gente, dificuldades, né? Porque Jesus, ele aguentou, né? Nós também temos que aguentar, né? As pessoas chegam em você e falam: eu tô com depressão, tá muito difícil a pandemia, não aguento mais ficar em casa, usar máscara. Vamos ofertar para Jesus, ele passou por tanta coisa, né? A gente aproveita isso para fazer, é essa a hora de fazer, tá bom? Jesus, cheio de amor, procurava confortar os apóstolos quando eles se entristeciam e desanimavam. Em nossas conversas, nós manifestamos a intenção de aliviar Jesus Cristo? Procuramos cumprir a vontade de Deus, infundindo no próximo o Espírito de Jesus? Então é isso que a gente tem que fazer, gente, tá? Jesus vai ao cenáculo. Devemos colocar nossos pensamentos, afetos, palpitações, preces, ações, alimentação e trabalho no coração de Jesus Cristo, no ato de operar. Agindo assim, nossas ações vão adquirir a atitude divina. Não é fácil, porém, ter sempre esta atitude divina, porque dificilmente a alma pode fundir continuamente os seus atos nele. Pode, no entanto, suprir com a atitude de sua boa vontade, e assim agradará muito a Jesus. Ele se fará sentinela vigilante de cada um dos seus pensamentos, palavras e palpitações. Os manifestará dentro e fora de si, conservando-os com grande amor como fruto da boa vontade da criatura. Quando a alma, fundindo-se nele, faz os seus atos ao mesmo tempo com os de Jesus, o bom Jesus sente-se tão atraído por esta alma que fará com ela aquilo que ela faz e transformará em divina ação da criatura. Tudo isto é efeito da bondade de Deus, que tudo considera e tudo recompensa, mesmo que seja um pequeno ato na vontade de Deus, para fazer com que a criatura em nada seja defraudada. Ó minha vida e meu tudo, os teus passos orientem os meus, e enquanto eu piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam salvos. Então, nesse momento de provação que a gente vai passar, nós vamos ficar em casa, vamos ficar com os nossos, né, no cenáculo. A nossa casa vai ser o cenáculo, vamos ficar dentro do nosso coração, junto com Jesus, na confiança. Não ficaremos olhando para o mundo que está acontecendo. Não ficaremos apavorados, não ficaremos tristes, não ficaremos lamentando. Nós iremos a entender que nós precisamos passar por isso. Todos com a intenção de Jesus, falando de Jesus, consolando uns aos outros, lembrando e rezando as 24 horas da paixão. Compre o livro ou imprima as 24 horas da paixão e guarde numa arca dentro da sua casa. Compre um para cada um da sua família, para que vocês, nesse momento de sofrimento, de tribulação, vocês tenham um alimento que vai curar vocês. É as 24 horas da paixão. Essa é a oração que tem que ser rezada no momento da tribulação, que vai nos dar a força de Cristo enorme, 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 enorme. Jesus fala isso para mim claramente, claramente. Então, meus irmãos, a gente precisa entender
os sinais que Jesus está dando para a gente são claros. A gente não tem por que ficar com medo de nada. Nada. A gente precisa somente entender o que Deus quer. E confiar nele. Confiar constantemente nele. Em todos os momentos, todos os segundos. Então, um grande sinal. Quando o anjo desceu, vi sobre ele uma grande cruz brilhante no céu. Nela pendia o Salvador, cujas feridas lançavam raios brilhantes por toda a terra. Aquelas feridas gloriosas eram vermelhas. No centro era amarelo ouro. Ele não usava coroa de espinhos, mas de todas as feridas de sua cabeça brilhavam raios. Os de suas mãos, pés e lado eram bons como cabelos e brilhavam como as cores do arco-íris. Às vezes, todos estavam unidos e caíam sobre aldeias, cidades e casas em todo o mundo. Também vi um coração vermelho brilhante flutuando no ar. De um lado fluía uma corrente de luz branca para a ferida do lado sagrado, e do outro, uma segunda corrente caía sobre a igreja em muitas regiões. Seus raios atraíram numerosas almas, que pelo coração e pela corrente de luz entraram no lado de Jesus. Foi-me dito que este era o coração de Maria. Ao lado desses raios vi de todas as feridas cerca de 30 escadas descidas à terra. Foi dado a Ana Catarina Emmerich, no volume Eu, página 569. Essa é exatamente essa. Enquanto eu estava lendo aqui, Jesus falou assim: essa visão dela é justamente o momento em que as famílias estiverem em casa, vivendo no cenáculo do momento do sofrimento que elas estiverem em casa. Então é o momento que nós estamos fazendo hoje e que também vai acontecer no momento da maior tribulação, onde nós estaremos em casa, não teremos a igreja, ou estaremos em refúgios, né? Estaremos escondidos ou em casa. Então é assim. O Sagrado Coração de Jesus quer que o Imaculado Coração de Maria seja venerado ao seu lado. Então aí você coloca, aí na sua casa tem que ter a imagem de Jesus e Maria nesse momento, que vai ser o cenáculo, né? Onde Jesus e Maria estarão juntos. Então, por isso que a gente tem que ter o quadro de Jesus e Maria abençoado dentro da nossa casa, que é o templo. Tanto a nossa casa, que é o corpo, como a nossa casa, que é a casa onde a gente vai estar, justamente, os refúgios também, os lugares que a gente for, né, estar. É mais a casa mesmo. Jesus mostra para mim mais a nossa casa, nesse momento. Muitos místicos e videntes modernos dizem que um grande milagre ou sinal permanente seguirá a iluminação, que será seguida por um castigo do céu, cuja severidade depende da resposta a essas graças. Os padres da igreja não falaram diretamente desse sinal. No entanto, acredito que as escrituras têm, que deve ser o templo aberto. João escreve: um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, conforme Apocalipse 12:1. São João refere-se a esse grande sinal como mulher. A visão da Beata Catarina parece descrever a princípio a iluminação e depois um sinal mariano. Lembre-se de que o Apocalipse 11:19 é a arca e 12 a mulher. São artificialmente separados por uma quebra de capítulo, em que São João não se inseriu. O texto em si flui naturalmente da arca para o grande sinal, mas a inserção da numeração dos capítulos das Escrituras Sagradas começou na Idade Média. A arca e o grande sinal podem ser simplesmente uma visão. Alguns videntes modernos nos dizem que o grande sinal será visto apenas a certas regiões como Garabandal, Espanha ou Medjugorje. Isto é semelhante ao que a Beata Anne viu. De um lado fluía uma corrente de luz branca para a ferida do lado sagrado e do outro uma segunda corrente caiu sobre a igreja em muitas regiões. Qualquer que seja o grande sinal, creio que será de natureza eucarística. Aí vamos para a ceia, a terceira hora, né? Das 7 às 8 da noite, a ceia, a terceira hora do livro das 24 horas da paixão. De natureza eucarística. O prenúncio do reinado eucarístico durante a Era da Paz. A Beata Catarina disse: ao lado desses raios, vi de todas as feridas cerca de 30 escadas descida à terra. E aqui na terceira hora é o momento da ceia segundo a lei, que é justamente Jesus que ele quer ressaltar essa terceira hora, nós, os filhos da divina vontade, que vão ser as hóstias,
os hostes, a habitação eucarística desse tempo, principalmente, né? E aí vamos ver as reflexões práticas referente a isso. Antes de tomar o alimento, unamos as nossas intenções àquelas do nosso amado Jesus. Imaginamos que na nossa boca está a boca de Jesus. E movamos a nossa língua e a nossa face unidas às suas, fazendo-se assim, não só atrairemos a nossa vida de Jesus em nós, tá? Aí ele está falando claramente sobre a gente ser morada dele. Mas nos uniremos a ele para prestar ao Pai a glória, o louvor, o amor de graça, a ação de graça, a reparação completa devida às criaturas e que o bom Jesus fazia no ato de tomar o alimento. Imaginemos também que estamos à mesa, perto de Jesus, e depois de olharmos para ele e pedirmos que compartilhe a refeição conosco, beijamos a orla do seu manto, contemplamos o movimento dos seus lábios, dos seus olhos celestes, observamos o repentino obscurecimento do seu amabilíssimo rosto, ao prever tantas ingratidões humanas. Como o amado Jesus, que durante a ceia falava da sua paixão, assim nós, ao tomarmos o alimento, né, que é a vida na divina vontade, é a divina vontade que é o alimento, tá? Que a gente vai fazer a gente ser eucaristias vivas, fazendo algumas reflexões sobre o modo como fizemos as horas da paixão. Aí, nesse momento, claramente, a gente tem que prestar atenção em como nós fazemos as horas da paixão, porque nós somos o próprio Cristo, né? Nós somos essa pessoa que vamos sofrer, vamos passar pela cruz com Jesus, vamos passar pela paixão com Ele. Os anjos se inclinam aos nossos lábios para recolher as nossas preces. Tudo que nós fazemos na divina vontade nessa época vai ser material poderoso no céu, desde agora, né? As nossas reparações e vão ser levadas diante do Pai para aliviar de alguma forma sua justa indignação por tantas ofensas que recebe das criaturas, como lhe faziam quando nosso Jesus estava na terra. E nós, quando rezamos, podemos dizer que nos recolhemos e fomos reverentes e que os anjos ficaram felizes porque puderam levar ao céu com alegria nossas orações, como fizeram com as do nosso Jesus, ou eles ficaram entristecidos. Então, nesse momento, a gente está passando por um ensaio, nesse momento em que a igreja não está aberta. A gente está passando por um ensaio da grande tribulação depois. Então, é o momento que Jesus está dando uma oportunidade para a gente entender que as 24 horas da paixão vai ser o caminho mais precioso para nós, né? E desde já. Em vez de a gente ficar chorando porque a igreja está fechada, em vez de a gente ficar se revoltando, né, por causa de política, por causa de violência, querendo fazer violência aí contra a democracia do país, a gente se unir para esses distúrbios sociais que estão acontecendo, que são o próprio católico, muitos católicos que são quem estão provocando essa fúria, né? E vão ser apagados do mapa, porque a internet a primeira coisa que vai fazer vai ser tirada da internet, com certeza. Então a gente tem que ficar atento. O que Jesus está pedindo para nós? Para a gente rezar. Eu posso estar aqui fazendo meu canal para instruir vocês, mas eu estou pedindo para vocês rezarem, para comprar o livro das 24 horas da paixão, para baixar o livro, para imprimir o livro para vocês, ter na casinha de vocês, para vocês rezarem, desde já e viverem essas horas da paixão, nas mesmas intenções que nós já estamos passando sofrimento, nós já estamos sendo perseguidos, nós já estamos os primeiros, vão ser os últimos que vão ser liberados, né? Nessa pandemia que está tendo a liberação das coisas, a igreja vai ser a última, né? Os anjos se inclinam aos nossos lábios para recolher nossas preces, nossas reparações. Então a gente precisa saber que os anjos já estão hoje aqui, colhendo de nossas bocas essas orações. Enquanto o aflito Jesus tomava alimento, ficava petrificado ao ver que perdia Judas. A gente também está petrificados, porque a gente está vendo os nossos Judas se perdendo, até familiares nossos que não estão nem aí com a vida de Jesus, com a vinda dele, que estão dando risada na nossa cara, né? E em Judas ele via todas as almas que se perderiam. Nós também estamos sofrendo pela mesma coisa. E sendo a perda das almas o seu maior sofrimento, sem poder contê-lo, chamou João para perto de si, para dele receber conforto. Assim também nós, como João, estaremos sempre próximos, compadecendo-nos de suas dores, alentando-o e dando-lhe descanso em nosso coração. Faremos nosso o seu sofrimento, nos identificaremos nele e assim sentiremos as palpitações daquele coração divino trespassado pela perda das almas. E nós lhe daremos as nossas palpitações para curar aquelas feridas e no lugar dessas colocaremos as almas que querem extraviar-se a fim de que se convertam e se salvem. Cada palpitação do coração de Jesus é um eu te amo, que repercute
em todas as palpitações do coração das criaturas. Desejaria encerrar todas no seu coração para ter em contrapartida a palpitação destas. Mas o amante de Jesus não possui a palpitação de muitas delas e por isso a sua palpitação fica como que sufocada e amargurada. Porque tem muita gente que não está rezando as 24 horas de paixão e nem vai rezar nunca, né? E nós rezamos a Jesus para que assinale a nossa palpitação com o seu eu te amo, a fim de que também o nosso coração possa viver a vida do seu coração, que repercutindo-se na palpitação das criaturas obrigue-as a dizer: Jesus, eu te amo. Aliás, nos uniremos a ele e o amável Jesus nos fará sentir o seu eu te amo que cumula céu e terra, circula nos santos e desce ao purgatório. Todos os corações das criaturas são sensibilizados por esse eu te amo. E os próprios elementos sentem em nossa vida de tal forma que todos experimentam seus efeitos. Também na sua respiração, Jesus se sente como que sufocado, em virtude da perda das almas, e nós daremos a ele nossa respiração de amor para o seu alívio, e tomando o seu respiro, sensibilizaremos as almas que se afastam de seus braços, a fim de lhes dar vida da respiração divina, para que em vez de fugirem, possam retornar e estreitar-se mais a ele. Quando nos encontramos em dificuldades e sentimos que a nossa respiração não é tão livre, então pensemos em Jesus, que na sua respiração contém o respiro das criaturas, também ele, quando as almas se perdem, sendo que lhe falta respiração. Então, inserimos o nosso respiro doloroso e ofegante na respiração de Jesus para aliviá-lo, e com o nosso sofrimento corramos ao pecador para obrigá-lo a encerrar-se no coração de Jesus. Então, a gente, meditando essas reflexões práticas, claramente é o momento para hoje, que a gente está vivendo esse ensaio, e para o momento quando a gente realmente estiver sendo morada viva de Jesus, Eucaristias vivas. Então, nós seremos os chamados a serem as hóstias, que ainda não, né, que não foram consagrados, mas que vão ser consagrados na próxima hora, a 4ª hora. Vamos seguir em frente, então. Qualquer que seja o grande sinal, creio que será de natureza eucarística, como eu já acabei de ler. Foi esse o sinal de que Jesus falou? Eu digo a você que você verá o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem, conforme João 1:51. Acabei de ler sobre os anjos subindo e descendo e no céu. Acabei de ler aqui o que os anjos vão vir buscar a gente, as nossas orações. Tem tudo a ver, tá vendo? Essa é uma referência do sonho de Jacó, no qual ele viu uma escada alcançando os céus e os anjos subindo e descendo. É os filhos da divina vontade, gente. É o significado que ele diz ao acordar. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar, nessa pessoa. Embora eu não o soubesse. Espantado, ele gritou: quão incrível é este santuário, claro. Nossa, isso nada mais é do que uma morada de Deus. E essa é a porta da entrada para o céu. Nós seremos os filhos da divina vontade, morada viva de Jesus. O castelo da alma, gente, o castelo interior, o palácio. Nós seremos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo místico de Cristo, cada um de nós. Que ele vai morar com o Pai, Filho e Espírito Santo dentro de cada um, conforme está no livro do céu. Se instalar aqui dentro de nós e viver em nós. E seremos Eucaristias vivas. Aí a gente passa pela a hora 4ª, que é essa eucarística, aonde ele vai nos consagrar e vamos ser hóstias vivas. O grande sinal no céu, a mulher vestida com o sol, é provavelmente uma referência dupla a Maria, bem como a igreja banhada na luz da Eucaristia. Um sinal literal visível em algumas regiões e talvez em muitos altares. Nós estaremos sendo mães de Jesus. Ela fala, todos nós seremos mães de Jesus, porque seremos o nosso ventre terá Jesus também. Todos, homens e mulheres, os filhos da divina vontade, são chamados para serem mães de Jesus, homens e mulheres. Está escrito no livro do céu. Nós seremos a habitação de Deus como Maria. Ela é o símbolo da mulher grávida. Nós estaremos como que grávidos de Jesus, porque seremos tabernáculos vivos, andando na rua sendo Jesus. Eu já falo isso sempre aqui, né? Aí fala do anfitrião, que somos nós, né? O grande sinal no céu, fala muito do anfitrião, né? No livro do céu. O grande sinal no céu, a mulher vestida como sol. Com o sol, o sol é o maior símbolo do livro do céu, da divina vontade, vestida do sol. O sol está em tudo,
Você lê o livro do céu, é só sol. Sol, 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 sol. O eclipse, eu coloco até no começo dos meus vídeos, que nós somos o eclipse, nós vamos nos configurar e nos fundir com a divina vontade, vamos nos tornar sol. E esses sóis que são os atos que nós produzimos, são vários sóis que os anjos vão subindo e descendo, levando para o céu. Essa vai ser o momento do reinado de Jesus na terra, entendeu? Em que nós teremos essas vidas. Então, vi 2 raios saindo do anfitrião, como na imagem, intimamente unidos, mas não misturados, e passaram pelas mãos do meu confessor, e depois pelas mãos do clero e das mãos deles para o povo, e voltaram para o exército dos filhos da divina vontade. Do Diário de Santa Faustina, número 344, conforme o Diário de Santa Faustina 344, que fala muito da divina vontade. O Diário de Santa Faustina. O 7º selo. Depois que o 6º selo é quebrado, há uma pausa. É o olho da tempestade. Deus dá aos habitantes da terra a oportunidade para passar pela porta da misericórdia, para entrar na arca. Antes que aqueles se recusem a se arrepender, precisam passar pela porta da justiça. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento pudesse soprar na terra, no mar e contra qualquer árvore. Então, vi outro anjo surgir do oriente, segurando o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que receberam o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos de nosso Deus. Ouvi o número daqueles que haviam sido marcados com o selo, 144.000 marcados de todas as tribos dos israelitas, conforme Apocalipse 7, 1, 4. Visto que Maria é um tipo de igreja, o que se aplica a ela também se aplica à igreja, a nós, né? Ela é o corpo místico, ela é um corpo, né? A cidade mística de Deus, e nós vamos ser a cidade mística de Deus. Assim, quando digo que estamos sendo reunidos na arca, significa primeiro que estamos sendo trazidos. Então, é através dos 31 dias com Maria que a gente entra no reino da divina vontade. Se a gente não passar pela arca, através dela a gente não se torna filho da divina vontade. Por isso que a gente fala, quer se consagrar à divina vontade, quer ser um filho, tem que passar por Maria. Ela é a porta, né? Assim, quando digo que estamos sendo reunidos na arca, significa primeiro que estamos sendo trazidos para o santuário, para o reino da divina vontade, né? Através de Maria. E a segurança da coroação de nossa mãe, da mesma maneira que uma galinha junta seus filhos sob as asas, mas ela nos reúne lá, não por si mesma, mas por e ao redor do seu filho. Então, em seu lugar significa que Deus reunirá todos os que responderem a esse tempo de misericórdia, que é o reino da divina vontade, na única verdadeira santa e apostólica arca, a Igreja Católica. É construído no que as ondas virão, mas não prevalecerão contra suas fundações. A verdade que ela guarda e proclama será salvaguardada para si e para o mundo. Só tenha a divina vontade na Igreja Católica. Todo mundo vai ter que se curvar, não tem jeito, não tem outra verdade, né? Ela guarda e proclama, e será salvaguardada para si e para o mundo próximo durante as tempestades. Assim, a arca é tanto Maria e a Igreja, segurança, refúgio e proteção. Este período após a iluminação é a grande colheita das almas, a libertação de muitos do poder de Satanás, com certeza. A divina vontade é justamente isso. É durante esse tempo que Satanás é lançado dos céus para a terra por São Miguel, arcanjo. Os céus, nessa passagem, se refere aos reinos acima do mundo material, mas ao paraíso como tal. E esse exorcismo do dragão, esta limpeza dos céus, também está, creio, dentro do 7º selo, e assim há silêncio no céu antes que a tempestade comece a se enfurecer. Né? E nesse momento que o bicho vai ser preso, não vai conseguir fazer mais nada, né? Porque ele não tem poder nenhum contra os filhos da divina vontade. É como se fosse nada. A gente vai pisar na cabeça da serpente junto com Maria. É o triunfo do Sagrado Coração, do Imaculado Coração. Este silêncio é real e uma falsa paz. Isso ocorre porque outro sinal aparece após o grande sinal da mulher. Um dragão com 10 chifres. Apocalipse 17:2 diz: as dezenas de chifres que você viu representam 10 reis que ainda não foram coroados. Eles receberão autoridade real junto com a besta por 1 hora. Assim, uma falsa paz começa durante cerca de meia hora ou 3 anos e meio, quando a nova ordem mundial é estabelecida como um reino, até que o anticristo tome seu trono na última metade do julgamento dos 7 anos.
A iluminação, também chamada de aviso, assim os fenômenos circundantes de que acompanham esse evento serão semelhantes, mas não tão intensos quanto aqueles que manifestam no auge do reinado de Cristo. A iluminação é uma advertência do julgamento de Deus que virá mais tarde com força total para aqueles que se recusarem a passar pela porta da misericórdia, como lemos nesta passagem. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, seus julgamentos são verdadeiros e justos. O sétimo anjo derramou sua tigela no ar. Uma voz alta saiu do templo do trono dizendo: está feito. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, um grande terremoto. Deus lembrou-se da grande Babilônia, dando-lhe a xícara cheia do vinho de sua fúria e ira, conforme Apocalipse 16, 7, 17, 19. Aí tem a descrição, né, dos castigos vindouros que Jesus faz aqui. Então, é importantíssimo a vinda da, né? Aí tem as reflexões aqui do quarta hora, que eu vou ler rapidinho para vocês. As principais partes. Jesus escondeu-se na hoste para dar vida a todos. No seu escondimento abrange todos os séculos, ilumina todos. Assim também nós, ocultando-nos nele, com as nossas orações e reparações, daremos luz e vida a todos, até mesmo aos heréticos infiéis. É a vida dos filhos da divina vontade. A gente vai fazer isso. O que fazer neste momento? Né? Para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, devemos esconder tudo nele, ou seja, pensamentos e olhares, palavras, palpitações, afetos, desejos, passos e obras, até mesmo as nossas próprias preces, ocultando-as nas orações de Jesus. E assim como o amante de Jesus na Eucaristia abrange todos os séculos, também nós os abranjaremos com ele, ficaremos escondidos, né? Seremos Eucaristia viva, mas estaremos dentro do momento guardadinhos, né? E vivendo em silêncio. Os filhos da divina vontade vão ser ocultos, silenciosos. Não vamos ficar fazendo confusão como está sendo ainda feito agora. Para corresponder à vida de Jesus, a nossa vida deve ser totalmente conformada à sua. Com a intenção, a gente vai ficar muito calado. A gente vai ficar muito tranquilo. Só vamos falar quando precisar mesmo, né? A alma há de encontrar-se em todos os tabernáculos do mundo para ser sua companhia permanente e com essa intenção realizar todas as ações do dia. O primeiro tabernáculo está em nós, no nosso coração. Portanto, é necessário prestar muita atenção a tudo que o bom Jesus quer realizar em nós. Enquanto está no nosso coração, muitas vezes Jesus nos faz sentir a necessidade da oração. É Jesus que deseja rezar e nos quer com ele, identificando-se, por assim dizer, com a nossa voz, com os nossos afetos e com todo o nosso coração, para fazer com que a nossa prece seja uma só com a sua. E assim, para honrarmos a oração de Jesus, estaremos atentos a emprestar-lhe todo o nosso ser, de modo que o amante Jesus eleve ao céu a sua oração, para falar com o Pai e renovar o mundo, os efeitos de sua própria oração. Então, tudo que nós rezarmos vai ter um poder gigantesco, passado, presente e futuro. É o que ele fala no livro do céu, né? Ó bom Jesus, dai-nos a sua carne como alimento, e nós lhe daremos como alimento nosso amor, nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos e nossos afetos. Assim, competiremos com o amor de Jesus. Ele fala que a gente vai ter os verdadeiros frutos da redenção dele e tudo mais, a entrega dele. Nada faremos entrar em nós que não seja ele mesmo, de tal forma que tudo o que fizermos deve servir como alimento ao nosso amado Jesus. Nosso pensamento deve alimentar o pensamento divino, ou seja, pensar que Jesus está escondido em nós e quer o alimento do nosso pensamento. Assim, pensando santamente, alimentaremos o pensamento divino. Nossas palavras, nossas emoções, nossos afetos, desejos, passos, nossas obras, tudo deve servir como alimento a Jesus. Devemos ter a intenção de alimentar as criaturas em Jesus. Ó meu amável Jesus, nesta hora transubstanciaste a ti mesmo no pão e no vinho. Por favor, ó Jesus, tudo o que digo e faço seja uma contínua consagração de ti em mim e nas almas. Então ele vai fazer em nós, né? E aí a gente vai para as horas da agonia. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou ter que dar uma paradinha para ir fazer um segundo vídeo. Então, porque senão vai ficar muito longo e eu vou ter que fazer almoço agora. Eu vou parar para poder fazer o segundo vídeo depois, tá bom? E a gente continua essa conversa. Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Até mais.